Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Muito obrigado por você ter clicado aí no vídeo, ter se interessado no tema desse vídeo de hoje. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução, falar um pouquinho, muito rapidinho sobre o que é o Transpire e Transforme. Bom, eu idealizei esse canal como uma maneira de compartilhar a minha vivência profissional e também a minha experiência pessoal. Eu já era cardiologista quando cheguei a pesar quase 150 quilos, você imagina o constrangimento, até que eu encontrei no esporte uma ferramenta de transformação da minha vida, transformação essa que não se limitou simplesmente a me ajudar a perder os 65 quilos que eu perdi durante todo o processo até completar o Ironman, mas ele me ajudou principalmente a me redescobrir como ser humano, me dando ferramentas que eu pude aproveitar em todos os aspectos da minha vida, seja nos relacionamentos, vida pessoal, vida profissional. E é exatamente essa experiência que eu gosto de trazer aqui no canal Transpire e Transforme. Aqui nós temos algumas playlists, se você é novo no canal, ainda está meio desambientado, eu quero te dar algum roteirinho bem básico. Eu falo num primeiro vídeo sobre a minha história pessoal de transformação. Temos também as playlists com o Papo de Cardiologista, onde eu falo um pouquinho de assuntos relacionados à atividade física, cardiologia, motivação. Temos também as histórias de transformação, são depoimentos de outras pessoas que também utilizaram o esporte como uma ferramenta de transformação das suas vidas na superação de uma dificuldade, de uma doença, de um problema pessoal. E é um quadro muito legal, a gente tem muitas lições práticas e muitas dicas valiosas de pessoas muito simples que nos ensinam muito através dos seus exemplos de vida. E temos também o Bora Transformar, que é o nosso papo com um especialista, onde também abordamos de maneira um pouquinho mais técnica e um pouquinho mais profunda determinados assuntos que também estão relacionados com todos esses temas aqui. Temos o perfil Transpire e Transforme lá no Instagram também, você pode acessar e passar a seguir o perfil. Temos um conteúdo diário voltado para aquela plataforma, que é uma plataforma bem mais ágil e rápida. Temos também o Transpire e Transforme Podcast, onde você pode seguir e ouvir os nossos episódios enquanto está fazendo aí a sua atividade física, tá legal? Então vamos lá, eu quero falar um pouquinho nesse vídeo de hoje sobre o heat stroke, o que vem a ser o heat stroke. Essa é uma emergência médica, é um quadro extremamente perigoso e fica aqui o alerta exatamente nesses períodos de calor intenso. Antigamente era muito raro nós termos alguns períodos de muito calor e nem era tanto calor assim. O que tem havido, o que tem acontecido nos últimos anos é que esses períodos têm se tornado cada vez mais frequentes, têm se tornado mais longos também e com uma temperatura maior do que a gente estava acostumado a ver até algum tempo atrás. E isso implica em cuidados que nós temos que ter, principalmente na prática de atividades físicas durante esses períodos de calor excessivo. Bom, eu quero falar primeiro um pouco da doença, da manifestação clínica em si, e depois a gente vai falar um pouquinho de prevenção. Bom, o calor, ele mata mais do que o frio. Isso é um dado que a gente já conhece. E os óbitos relacionados principalmente à prática de uma atividade física intensa, eles vêm aumentando. E esse é o objetivo desse vídeo, exatamente, criar um alerta para que você conheça as implicações da prática de exercícios num período de calor intenso. Bom, o que acontece então com o nosso corpo quando a gente começa a praticar atividades físicas no calor? A gente precisa manter a temperatura corporal. Nós temos uma temperatura corporal aí em torno de 36 graus e meio, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então o nosso corpo, ele é muito inteligente e ele começa a acionar mecanismos para manter a temperatura corporal, seja numa situação de muito calor, seja numa situação de muito frio. E ele o faz predominantemente no calor através da transpiração. A gente começa a perder calor, começa a suar e aí a gente regula a temperatura corporal. Tudo é uma questão de ajuste da temperatura interna, da temperatura corporal.
problema é que quando a gente está exposto ao calor, ocorre a perda de água, não é? Pelo suor, mas também ocorre a perda de eletrólitos, que são predominantemente o sódio, potássio e o magnésio, são os mais importantes, existem vários outros. Quando essa situação se perpetua, então a gente começa a ter algumas manifestações clínicas. Obviamente a mais comum é a sede, né? A gente fica com a sede, a pele fica úmida, às vezes até fica um pouco salgada, não é? A gente passa a ver os cristalzinhos de sal sobre a pele, tem um pouco de fraqueza, sensação de fadiga, em uns casos um pouquinho mais avançados a pessoa pode ter um pouco de tontura, pode ter náuseas, num pico de esforço pode até ter um ânsia de vômito, mas todos esses quadros que caracterizam a exaustão pelo calor são quadros reversíveis. Tudo isso some completamente quando a gente interrompe a prática da atividade física e faz uma reidratação adequada, renutrição adequada, repõe a água, repõe os eletrólitos, resfria o corpo, interrompe a atividade. Tudo isso é reversível sem problema nenhum. O problema é que muitas vezes, por exemplo, numa competição onde você tem que percorrer aquele determinado percurso, a gente não tem muitas vezes a possibilidade de interromper a atividade. Então a pessoa ela mantém a atividade, ou seja, esses mecanismos iniciais eles se perpetuam, a pessoa continua perdendo água, continua perdendo eletrólitos e as implicações clínicas elas começam a piorar. Então a pessoa começa a perder ainda mais água e eletrólitos, começa a ter diminuição da performance, pode começar a ter espasmos musculares, cãibras, há uma degradação da musculatura, liberação de substâncias como a mioglobina, que eram para estar ali só dentro do músculo, elas começam a cair na corrente sanguínea. Então a pessoa começa a ter, pode ter tontura, pode ter alteração da cognição, e essa perpetuação do estímulo do calor excessivo junto com essas adaptações orgânicas, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, quer dizer, o organismo está sendo extremamente impactado pelo calor externo. Quando a temperatura corporal ela atinge 40 graus ou acima disso, há uma lesão estrutural no cérebro, mais especificamente no tálamo, que é o centro regulatório da temperatura corporal, o centro da termorregulação corporal. Você tem uma lesão estrutural do tálamo, onde o organismo ele perde a capacidade de se resfriar. Há uma danificação, um dano nos centros de controle térmicos do corpo, e aí o corpo deixa de controlar a sua própria temperatura. Deixando de controlar a temperatura ela tende a ascender, ela vai subindo. Chegando acima dos 40 graus, começa a instalação de mecanismos de doença que podem ser potencialmente fatais ou irreversíveis. Ou seja, a pessoa começa com alterações na cognição, alterações no nível de consciência, perda da coordenação motora, entra em um estado já de rebaixamento do nível de consciência, começa a se instalar as alterações nos diferentes sistemas do nosso organismo, e a lesão começa a entrar num campo extremamente perigoso. A definição de heat stroke é exatamente essa: temperatura corporal, temperatura interna acima dos 40 graus. Isso vai gerar uma desnaturação de proteínas que estão em todo o nosso organismo, cérebro, em todos os sistemas, sobrecarga cardíaca, desidratação, afeta os rins, afeta o fígado, afeta as vísceras. Então você começa a instalar insuficiência renal, insuficiência hepática, alterações da coagulação, estado de coma, alterações cardíacas, você pode ter arritmias exatamente por esse desbalanço
entre a hidratação e o equilíbrio iônico. Isso pode desencadear arritmias que podem ser fatais. Então você entra num quadro de heat stroke. O heat stroke é uma emergência médica. Como a pessoa perde a consciência, ela fica ali do jeito que está, a gente lembrando aquele cenário em termos de competição, né? A pessoa fica entregue ali, ela perde completamente a cognição e ela entra num quadro chamado de colapso. Então, se vocês vão se recordar exatamente daquelas chegadas, principalmente, não é? O que era muito comum nos vídeos, se você for pegar o Iron Man, no começo, na década de 90, era muito comum as pessoas chegarem depois de 12 horas de prova, nem era numa situação de calor extremo, mas era situação de desgaste extremo, que a pessoa precisava terminar a prova, às vezes ela não estava tão bem treinada, tão bem condicionada para aquilo, o mecanismo ele é semelhante. A pessoa chega colapsando, engatinhando, chega com 2 passos e cai, e isso muitas vezes era tratado como algo motivacional, né? Você não desistir por nada, tal. Na verdade, não tem nada de motivacional no colapso. Ele é um quadro extremamente perigoso, potencialmente fatal, e ele pode chegar num ponto de ser irreversível. Voltando então para o quadro nosso do calor, não é? O organismo então ele vai mantendo essa temperatura corporal, ele não consegue mais se resfriar, esses mecanismos causadores de lesão, eles vão atuando em forma de cascata ou de espiral descendente, que você não consegue mais reverter essa sequência danosa de eventos, e essa emergência médica, que é o heat stroke, ela tem uma elevadíssima mortalidade. Quando o indivíduo sobrevive, ele pode ficar com sequelas neurológicas definitivas e que podem ser extremamente limitantes e incapacitantes. Então é muito importante que a gente tenha em mente que a única maneira de evitar o heat stroke é exatamente a prevenção. Então, evitar a prática de atividades físicas na época ali de maior temperatura ambiental, então praticar exercícios nos extremos do dia, seja no começo da manhã, seja no finalzinho do dia, roupas muito leves, manter hidratação adequada. Se a pessoa gosta de praticar uma corrida longa ou um ciclismo, levar cápsulas de sal ou ter os géis de carboidrato e também com alguns eletrólitos. Usar os repositores eletrolíticos também pode ajudar e, obviamente, na presença dos primeiros sintomas, interromper a prática de atividade e fazer uma reidratação e uma nutrição adequadas. Então, isso é muito importante, prevenir e tratar logo no aparecimento dos primeiros sintomas. Então, eu gostaria de deixar esse alerta, então. Se você acredita que essa informação é importante, que esse vídeo foi informativo, foi educacional, peço que você compartilhe também com outras pessoas para que a gente evite o aparecimento desses casos de heat stroke. Os óbitos, como eu disse no começo, estão aumentando. Há relatos de óbitos em indivíduos jovens ou pessoas que já têm algum tipo de doença crônica, já têm algum tipo de doença como alguma cardiopatia, já fizeram angioplastia, já passaram por cirurgia, já tiveram um infarto. Então isso também tem que ser levado em consideração, não só o ambiente externo, como a própria condição da pessoa que está praticando atividade física. Tá legal? Então, muito obrigado por você ter ficado comigo nesse vídeo. Compartilhe essa informação, deixa o seu like, deixa para mim nos comentários se você tem alguma dúvida relacionada ao heat stroke. Aproveita também, se inscreve no canal e dá essa força aí pra gente, tá bom? Valeu mesmo, muito obrigado.